Capítulo inédito de uma história manchada. Triste história do nosso Brasil vem sendo escrita. Triste história. Fui desafiado pelo acaso e alguns amigos a comentar o que sucede. Fui desafiado e me senti de modo considerável impelido a trazer um relato acerca dos dias que a nação brasileira vive. Nada é por acaso na política. Até aquilo que surge como um improvável acaso é resultado do plano de algum grupo ou alguma pessoa. Sem delongas, até mesmo para situar o nobre leitor que me dá a honra da leitura, informo que de fato o solo da pátria mãe gentil está manchada. Aprouve um ex-condenado que a nossa terra fosse emporcalhada com passos genocidas, com marcas sangrentas de um ditador tirano frio e desumano chamado Nicolás Maduro. Em nome de uma pseudodiplomacia bilateral, o presidente da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, abriu as portas para a ideologia e plano mais sangrento e nefasto que poderia se ter aberto. Lula já vinha sinalizando ao mundo os seus passos. Alfinetou a Rússia no caso da guerra, depois mordeu e assoprou ao referir-se à Ucrânia. O estelionato eleitoral já era visto quando a promessa era de resolver a guerra com o presidente da Ucrânia com uma ou duas cervejinhas na mesa de um botequim habitado bêbado mor. Lula não foi homem sequer para trocar olhares e dar um sorriso amarelo de medo com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Além destes sinais, mostrou sua dissimulação em Portugal ao fingir que não entendia uma pergunta feita em português. Exato, parece redundante, mas não há forma de explicar absurdos e não demonstrar essa estranheza. Lula é a personificação da mentira. Para alguns é a decepção, para outros é a tragédia anunciada. Fato é que não há quem o defenda sem ser o religioso petista que não ousa profanar contra seu Deus Lula e sua religião petismo. É o paganismo da política brasileira enraizada no coração mais débil. Há quem tenha sido iludido ao ouvir Lula dizendo que o antecessor, Jair Bolsonaro, menosprezava relações internacionais. Esse querubino que se iludiu é o mesmo que crê no mundo dos ursinhos carinhosos e que deveria ter revirado de cólicas e insônia após a fala do mandatário mentiroso dizendo que as restrições econômicas impostas pelos Estados Unidos são extremamente exageradas. Isto sim é uma clara demonstração do menosprezo com a relação internacional. Lula não só menosprezou a relação internacional com os vizinhos norte-americanos, como demonstrou sua periculosidade e desonestidade ante o mundo ao dizer que o que se passa com a Venezuela é apenas uma narrativa e que o antídoto a essa narrativa é tão somente outra narrativa que deve ser construída por Maduro. É o que eu chamaria uma nova Guerra Fria fomentada e promovida pelo maldoso mascote da esquerda sul-americana. Antes de concluir, preciso deixar traduzido esse parágrafo anterior ao que agora começa a se interessar pela discussão política. Não existe narrativa contra a Venezuela. Venezuela é sim uma ditadura, não tem democracia, não tem liberdade alguma. Deixou de ser dos países mais prósperos do mundo para ser um dos mais miseráveis economicamente, graças à ingerência de um ditador totalitário e assassino, apoiado por ideólogos marxistas de todo o mundo. Outro ponto a se esclarecer é que Lula está propondo que Maduro invente uma mentira para ser contada como justificativa da sua miséria atual, ou criar uma outra mentira para pintar uma Venezuela democrática, próspera e livre, ou seja, contra uma verdade, cria-se uma mentira que, ao cair aos ouvidos de um povo manipulado, soará perfeitamente bem. Irresponsavelmente, o presidente do sistema, e não do Brasil, expôs o Brasil à instabilidade diplomática, internacional, econômica, extremamente desnecessária. É o inconsequente que chama o agro de fascista e o fascista de republicano, que se refere à ditadura como uma democracia e à democracia como uma ditadura, o que chama a censura de liberdade e a liberdade de ataque à democracia. Enfim,
vivemos o capítulo inédito de uma história manchada.